Chegamos ao domingo de Páscoa, ao domingo da ressurreição. E eu quero trazer algumas reflexões nesse dia. Quando Pilatos, ainda negociando ali com as pessoas que entregavam Jesus e exigiam a sua crucificação, e Pilatos ouviu deles: olha, ele está se dizendo filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, Pilatos ficou ainda mais com temor. E nos diz o Evangelho de João 19, a partir do verso 8. Quando Pilatos ouviu essas palavras, temeu mais e, entrando outra vez no pretório, disse a Jesus: de onde és? Jesus não lhes deu resposta alguma. Disse-lhe então Pilatos: a mim não respondes? Não sabeis que eu tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: nenhum poder teria sobre mim se não te fora dado do alto. Por isto que me entregou a ti, maior pecado tem. Antes de comentar esses versículos, eu queria ler também, já em João, no capítulo 20, quando Jesus, ao ressuscitar, vai de encontro aos discípulos. Chegada a tarde daquele primeiro dia da semana, no domingo, estando fechadas as portas do lugar onde, por temor dos judeus, se achavam os discípulos, veio Jesus e, posto no meio deles, lhes disse: a paz seja convosco. E isto dizendo, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se vendo o Senhor. Disse-lhes ele outra vez: a paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isto, soprou e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Dizendo isto, novamente soprou e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Bem, temos dois textos, que é uma sequência que se complementam, mas Pilatos faz uma proposta para Jesus. E a proposta de Pilatos é: eu tenho poder para te soltar e poder para te crucificar. Jesus, ele libera sobre os seus discípulos poder para perdoar ou poder para reter o pecado. Pilatos era um homem pressionado pela política, pressionado pelo reconhecimento público, pressionado pelo lugar de poder que ocupava, pressionado pelas suas atribuições de retirar daquele povo os tributos, o sustento, e muitas vezes a gente sabe que os cobradores de impostos ou soldados ainda extorquiam mais o povo para enviar esses tributos para César. Então Pilatos precisava dar resultado no seu trabalho. Então Pilatos, ele tinha um poder, que era o poder de manter preso e o poder de matar, o poder de soltar ou para deixar de matar. Mas nem para isso Pilatos tinha total liberdade, porque a exigência de se matar ou de manter alguém preso muitas vezes não passava por um tribunal justo, mas pela pressão daqueles homens que podiam exercer sobre ele prisões políticas, morte política, morte religiosa, morte por motivos escusos, sombrios, motivos das trevas, como foi esse motivo que os chefes das sinagogas desejaram a morte de Jesus. Ao ressuscitar, Jesus vai aos discípulos que tinham medo desses mesmos judeus. Mesmo sendo judeus, os discípulos trancaram as portas da casa porque sabiam que se mataram Jesus num tribunal injusto, quanto mais a eles. Jesus entra, passa pelas portas e diz: paz seja convosco. E é necessário ele até dizer novamente, porque eu acho que os discípulos nem responderam recebendo aquela paz. Paz seja com vocês. Eu sopro sobre vocês o poder de Deus, o fôlego de Deus para perdoar. Gente, perdoar está muito além do que poder prender e soltar, porque quem prende e solta não tem que passar pela decisão do perdão, não tem que passar pela decisão consciente de religar ninguém a uma plenitude de vida, de restabelecer, de restaurar a dignidade da pessoa. Ele apenas faz um cálculo jurídico se aquela pessoa deve pagar uma pena, se aquela pessoa deve ficar presa, mas não perpassa uma decisão pelo perdão.
O sopro de Deus vem restabelecer totalmente o homem, é de outra proporção. Mas e a Páscoa? Bem, coincidentemente, a crucificação de Jesus, ou profeticamente, respondendo às Escrituras, respondendo aos sinais dos profetas e da lei, a crucificação do Filho do Homem deveria coincidir com a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa é a celebração da saída dos oprimidos, dos injustiçados, dos aprisionados, dos escravizados por Faraó no Egito, que deveriam permanecer nas suas casas durante uma noite, com feito primeiro, o sacrifício do cordeiro, simbolicamente, derramado sangue, assar o cordeiro de forma que toda aquela casa não sobrasse nenhum pedaço, e aquela noite aguardasse a libertação para que no dia seguinte fossem para o Egito, fosse para o deserto, saísse do Egito para adorar a Deus, enquanto os filhos dos primogênitos do Egito, as crianças, os meninos, morriam, e de temor Faraó libertaria aquele povo. Então aquela festa passou a ser comemorada em lembrança da libertação do cativeiro. Jesus vem reinterpretar com a sua igreja essa libertação. Mas nesse momento Jesus nem faz uma proposta, olha, não dá para sair mais dessa estrutura que foi criada. Esse mundo já não é meu. Essa forma de governar, essa forma de ser religião não é mais a minha, não responde aos anseios. Eu quero trazer uma nova consciência. E a primeira consciência é que os tribunais humanos não podem decretar a morte segundo a vontade de Deus. Os tribunais humanos decidem de forma ímpia, de forma tendenciosa. Os tribunais estão mentindo. Os tribunais são políticos. Os governos são respostas a esquemas corruptos, a esquemas que tendem a simplesmente negociar com o povo para que o recurso continue vindo, os tributos continuem entrando. Esses governos não respondem a nenhuma justiça real. Esses governos não estão conectados com a verdade, com nenhuma sabedoria. Então eles podem até levar o seu corpo à crucificação, mas o Pai os ressuscitará, assim como me ressuscitou. Porque foram injustos, me levaram a um tribunal injusto, me condenaram sob a mentira e tentaram trazer a partir de mim uma morte exemplar. Mas Deus, que opera em mim, por ser o Filho de Deus, me levanta diante desse tribunal injusto e me põe de pé. E Jesus não volta trazendo consigo um cataclisma, um tremor de terra, e destrói aquele estado e constrói um outro estado em cima daqueles escombros. Mas Jesus traz um novo valor, Jesus traz uma verdade, Jesus traz sobre os discípulos o poder do perdão, o poder de restaurar a dignidade do homem, o poder de levantar os homens novamente e fazer encarar essa sociedade injusta, que julga por motivos escusos, que julga de forma equivocada, que julga a partir de lugares de poder, de esquemas que, como diz a própria Escritura, estão condenados no próprio maligno, no próprio amor à usura e ao dinheiro e a qualquer outra corrupção, seja luxúria, lascívia, qualquer coisa que os seduzem para tomar decisões distantes da verdade. Nós somos convidados para trazer um elemento novo, o elemento da ressurreição. A ressurreição às vezes é um comunicado muito difícil. A mensagem de Jesus muitas vezes é entendida pela gente como algo que nos consola, que nos alcança, que nos transforma, que nos acalma, que nos aponta a sabedoria, mas aceitar a verdade da ressurreição é algo que o próprio Jesus precisa nos tocar e dizer, olha, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu e você viveremos essa experiência do Cristo ressuscitado quando escutarmos a sua voz e percebermos que o mundo, a sociedade, o Estado e muitas vezes a religião está tão corrompida que nenhum julgamento social
ele tem valor de verdade. Somente Deus pode trazer a última palavra. E a última palavra de Deus para os homens é: há perdão. Tenham acesso a esse perdão. Tenham acesso à vida. Tenham acesso à libertação. Em Jesus, esse caminho, essa convergência, esse ensinamento de Deus foi pleno e foi nos ensinado. Eu e você podemos aprender a Jesus, nos chegar a Jesus e, por intermédio dele, entender essa manifestação de Deus, esse verbo de Deus. Ele ressuscitou para nos trazer vida e com ele essa confiança que estaremos vivos com ele. Não retenha, se o Espírito, se o sopro de Deus já veio sobre a sua consciência, sobre o seu coração, sobre a sua vida, você é um agente de perdão. Muito mais que os Pilatos, que podem prender e crucificar. Soltar ou deixar de crucificar, você tem em seu coração essa oportunidade de ser um ministro da reconciliação, um ministro do perdão, de ressignificar a mentalidade dos homens, para que não vivam segundo os tribunais, segundo uma tentativa de cálculo de justiça, segundo uma tentativa de repensar qual outro modelo de Estado, qual outro modelo de Estado. Existirão várias formas de melhorar a nossa sociabilidade. Mas nenhuma agência humana é capaz de produzir aquilo que Cristo fez por nós, que é nos transformar do perdão, mesmo nos conhecendo e sabendo da nossa falha, sabendo dos nossos erros, sabendo do nosso comprometimento, principalmente com os nossos desejos e vaidades. Ele nos reconduz para uma nova reflexão. E não se impressione com nenhuma autoridade humana. As suas decisões podem estar completamente equivocadas. E nessa hora, responda àquele que pode, de fato, ter poder sobre a sua vida. Porque os tribunais, os júris, os governos, os religiosos têm um poder muito parcial, muito transitório, muito equivocado. Somente Deus, somente Ele é capaz de nos liberar a verdade. Jesus é a verdade, é o caminho, e por meio dele temos o perdão. E que essa verdade renove em seu coração, receba o perdão dos céus e tenha uma nova história em Cristo Jesus. Feliz Páscoa! Vamos embora desse cativeiro.